寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Havaí fosse um país colonialista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, por incrível que pareça, né, o Havaí, apesar dele usar a bandeira aí da Union Jack na própria bandeira, ele nunca foi uma colônia britânica. E por mais que, né, de certa forma, o Havaí, depois que o Kamehameha I acabou subindo no poder e coisas do tipo, ele meio que deu uma modernizada, né, tanto nos navios quanto nos exércitos, na arma dos havaianos. Então eles passaram a usar arma de fogo em vez de arco e flecha. Lógico, alguns queriam coisas mais tradicionais, porém foi ele o responsável aí por unificar a ilha. Então, basicamente, ele, né, poderia ter o mesmo pensamento nas outras ilhas da Polinésia, mundo afora. Mas não vamos fazer isso no governo dele. Enfim, mas o porquê? Porque ele ainda vai ter recém-unificado o país, né? Vai precisar de treinamento, dinheiro, coisas do gênero. Então, e ele, sem contar que ele já vai estar com uma certa idade, então ele não vai ter cabeça para comandar. Então, a partir desse momento, ele vai treinando, vai modernizando o exército, vai observando as movimentações aí dos países europeus. E conforme, né, o tempo vai passando, aí sim o Havaí decide agir. Mas o porquê? Porque o Havaí pensa: se os europeus invadiram todas as outras ilhas, por que não vão invadir a nossa? Então, antes de ser atacado, os havaianos aí vão atacar, e não ironicamente usando a bandeira da Union Jack na própria bandeira. Parece que o feitiço voltou contra o próprio feiticeiro. Porém, como a Inglaterra tinha, o Reino Unido tinha a maior parte aí das ilhas na Polinésia, a Alemanha pensava: pô, eu não tenho quase nenhuma colônia na África, eu não tenho quase nenhuma colônia ali na Ásia. Tinha metade aí da ilha Kiribati, se eu não estou enganado. Então, os alemães pensam: vou ajudar os havaianos, né? Vou dar logística, vou dar arma, vou dar treinamento, para os havaianos acabarem ferrando aí a Inglaterra. E como naquele período os europeus se odiavam, e se um europeu estava em guerra e era capaz de perder a colônia, os outros iam lá e ajudavam o europeu a perder a colônia. Vulgo, né, assim como foi com os Estados Unidos. Então, basicamente, ali era cada um por si, e inicialmente a Alemanha poderia dar apoio. Lógico que eles não entrariam na guerra direto, mas eles dariam navios, dariam armas, pólvora, treinamento, lógico que em troca de recurso natural, mão de obra, né, e eventualmente aí, quem sabe por que não, uma exploração na ilha principal. Então, a partir desse momento, né, os havaianos, os Kamehamehas seguinte, eles vão colonizando aí, e com isso, não, chega a ser irônico, né, eles saírem colonizando justamente carregando a bandeira da Inglaterra na própria bandeira. Mas eu acredito que, para não ficar mal também com um discurso de que eles não estariam só apenas colonizando, eles estariam basicamente também fazendo uma libertação.
Então eles trocariam a bandeira e dessa bandeira iria para essa bandeira aí que vocês estão vendo, que tem alguns elementos aí mais polinésios, poderia acabar até mesmo gerando uma identidade cultural bem forte. Então a partir desse momento, meio que os polinésios também vão se rebelando aí contra os europeus e os havaianos chegam aí até perto de Samoa, como Samoa não era colonizada, então eles, eu acho, né, não Samoa americana, Samoa mesmo. Então eu acho que a partir desse momento eles ficariam mais na deles mesmo. Talvez poderiam avançar para Nova Caledônia, já que se a Inglaterra perdeu, porque a França não ia perder. A única diferença é que a Austrália poderia acabar barrando, a Austrália e Nova Zelândia poderia acabar barrando, né, vendo que eles poderiam tentar se expandir, mas aí eles iriam assinar um acordo e tal. E vocês devem estar pensando, ué, mas como assim? Eles simplesmente vão perdendo aí e que se dane? A pergunta não é, eles vão perdendo e que se dane. A pergunta é, será que vale a pena manter essas ilhas? Porque recurso natural é pouco, manter os soldados por lá também custa caro, precisa deslocar navio, precisa deslocar comida, outros soldados para proteger o navio, proteger os marinheiros. E sem contar que, eventualmente, eles vão acabar alimentando uma população que nem é deles, né? Convenhamos. Os britânicos não vão pensar ali no povo da Polinésia, então, eles estão com fome, coitadinhos. Porém, eventualmente, vão precisar de comida para evitar rebelião. Então, é algo que não iria valer a pena manter. Além disso, né, eles iriam estar perdendo muito recurso e muita logística para manter uma guerra, para defender uma ilha que dá para fazer ela em uma hora, em uma caminhada. Então, não creio que... Lógico, uma hora, modo de falar, tá bom, gente? Então, meio que não iria valer o esforço, até porque também tinha outros países europeus aí fomentando, então meio que não iria compensar muito. Então, a partir desse momento, né, eles acabam se reconhecendo aí, os povos aí polinésios acabam reconhecendo, e também, para eles não se sentirem dominados ou então subjugados pelo povo havaiano, o nome do Havaí poderia acabar mudando, né? Em vez de Reino do Havaí, poderia acabar virando o Império da Polinésia, né? Aí meio que já meio que junta tudo, já tem aquela identidade. Não é o Império do o Império do Havaí governando o povo de Nauru, o povo de Kiribati, o povo de Palau. Então, meio que mudaria aí tanto bandeira quanto o nome, né? Império da Polinésia. Mas o rei continuaria sendo alguém aí da linhagem do Kamehameha. Pois é, Kamehameha é bem potente. Em meados aí já de 1900, eu creio que o Japão poderia começar a causar aí alguns certos incidentes, né, pensando que eles poderiam acabar querendo se expandir também, né, através de Okinawa e outras micro-ilhas ali espalhadas pelo Japão. Então, ali perto ali do Japão, então os japoneses poderiam meio que eventualmente causar aí alguns incidentes. Então, meio que basicamente a Alemanha ia estar de olho nisso e ia oferecer apoio diplomático, né, contra o Japão, e já os outros países iam adotar uma postura de neutralidade e tentar mediar uma conversa entre o Império da Polinésia e o Império do Japão para não entrar em guerra. E já meio que pulando já para a Primeira Guerra Mundial, né, o Havaí, o Império da Polinésia, ele iria se manter neutro durante uma boa parte do conflito, né, uma vez que eles não teriam armamento para combater ninguém. E sem contar que a Alemanha, de certa forma, acabou ajudando eles, então não tem o porquê eles acabarem declarando guerra à Alemanha, né, então eles acabarem por ficar neutro. Porém, eventualmente, eu creio que em 1916, o Império Alemão, na metade da ilha de Kiribati, eles poderiam acabar atacando, né, a outra metade de Kiribati, que já iria pertencer ao Reino da Polinésia, e também já está encaminhando para atacar a ilha do Havaí, a ilha principal, né, que seria o Havaí, porque se eles dominassem o Havaí, né, que seria praticamente a capital do Império, eles iriam dominar o resto das ilhas sem grande esforço.
Então, meio que isso iria puxar o Havaí aí para a Primeira Guerra Mundial, né? E por que a Alemanha iria atacar? Justamente, eles estavam penando em Qingdao, eles não tinham muitas colônias como os franceses, os ingleses. Então, se eles tomassem o Império da Polinésia, eles poderiam fazer um corredor marítimo gigante de comunicação, interceptação e sem contar que basicamente recurso natural e minérios e coisas do gênero e pessoas. Então, meio que seria de bom grado para a Alemanha naquele momento. Mas isso iria acabar puxando os outros países também, como a Austrália, Nova Zelândia e até mesmo o Japão contra a Alemanha ali no Havaí e no Império da Polinésia. E sem contar que o próprio Império da Polinésia poderia também, né, meio que não iria ganhar da Alemanha, mas iria tipo iria fazer com que a Alemanha tivesse um certo prejuízo, tanto com pessoa, tanto com navio. E sem contar que também os polinésios eles são extremamente bons na arte da navegação, e isso faria com que eles tivessem de certa forma aí uma vantagem. Lógico que usando algumas táticas eles poderiam se dar mal, mas teriam muitas outras táticas aí, vamos supor algumas guerrilhas navais, digamos assim, que eles poderiam usar, e isso poderia acabar fortalecendo ele de acordo com os milhares de anos aí que eles têm de experiência em navegação, em conflitos, enfim. Então eles iriam saber também se virar sem radar, sem sistema sonoro, sem submarino, lógico, ia penar. Mas se eventualmente os alemães perdessem a comunicação, eles iriam saber se comunicar de algum modo, como sempre se comunicaram. Então, já depois do final da Primeira Guerra Mundial, né, as ilhas aí voltam a fazer parte do Império da Polinésia, e o que era da Alemanha passa a ser integrado aí ao Império da Polinésia também, como algo de identidade cultural, e com isso o Japão poderia acabar ficando de certa forma emburrado, né, uma vez que ele participou e não ganhou nem sequer uma ilha ou um pedaço dela, ou então o fato de poder deixar um navio militar em algum porto. Então isso faz com que o Japão crie um ressentimento bem grande aí pelo Império da Polinésia. E novamente, nos anos, não vou dizer nos anos 20, mas já nos anos 30, 31, 37, eles iriam causar outros micro-incidentes, e isso iria fazer, né, com que o Império da Polinésia ficasse esperto, e ainda mais que o Japão naquele período já tinha invadido a China, então meio que seria aí só meio que um aviso, né, tipo, olha, a gente é forte, não mexe conosco, ou então, se você quiser revidar, você sabe o que você vai enfrentar. Então isso meio que vai preparando, até que em 41, né, o Japão ataca o Havaí, né, a capital do Império da Polinésia, fazendo com que, lógico, o Japão tenha um certo desgaste, mas que eventualmente aí o Império da Polinésia vai cair aí sobre a bandeira do Japão, né, justamente porque eles não teriam como defender o Japão, por mais que eles também fossem se modernizando, mas convenhamos, né, não dá para comparar uma ilha do tamanho do Havaí com uma ilha e população do tamanho do Japão. E com isso, e sem contar os inúmeros recursos que o Japão tinha, que estava mais perto da China, das Filipinas, da União Soviética, da Indochina, então era mais fácil de trocar e vender de frente do Havaí. Então, provavelmente sim, o Havaí iria tomar um pau, os Estados Unidos iria saber que o Havaí caiu, mas como os Estados Unidos até então não iria se meter no conflito, eles iriam ficar neutros. Só que tem um pequeno problema, o Japão poderia pensar que os Estados Unidos estaria planejando um ataque, né, para evitar que os japoneses fossem até a costa americana. E com isso o Japão iria se aproximando aí dos Estados Unidos, mas não seria uma surpresa para os Estados Unidos, né? Uma vez que o Havaí caiu, né? Então teria embaixada, teria diversas maneiras aí de se comunicar com os Estados Unidos, e isso poderia alertar o governo para eles ficarem espertos e se preparando para uma eventual invasão japonesa.
E isso não pegaria os americanos de surpresa, mas faria com que os japoneses aí tivessem mais avançados, como se estivessem um pouco à frente da metade do caminho para os Estados Unidos. Isso faria com que os Estados Unidos tivessem problema, porque eles teriam o Havaí como rede de abastecimento, recursos humanos, recursos naturais, por mais que limitados, também cada vez mais limitados. Então, mas ainda assim eles teriam uma certa vantagem territorial. E isso faria os Estados Unidos penar um pouco, né, e pensar, putz, a gente se atrasou, a gente deveria ter atacado antes. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos vai revidar e declara guerra ao eixo. A Segunda Guerra aqui surge normal, porém com a dificuldade a mais, né, que por mais que os japoneses acabassem enfrentando guerrilheiros havaianos e coisas do gênero, isso faria com que isso ainda dificultaria para os Estados Unidos, pois eles iriam precisar chegar até a ilha do Havaí, desembarcar e pipipi, popopó, e desembarcando ilha por ilha. Isso ia gerando custo, ia prolongar a guerra, contudo, né, a questão da bomba nuclear talvez se adiantaria. Justamente porque eles iriam ver, né, que daqui a pouco a gente está sendo atacado, a gente precisa de um modo aí de dissuadir as invasões. Então a gente não altera o final da Segunda Guerra Mundial. E como é que fica o Havaí, o reino da Polinésia durante a Guerra Fria? Aí as coisas começam a entrar em acordos aí de negociação. Por quê? Porque os Estados Unidos vai querer colocar alguma base militar americana em alguma ilha aí do Império da Polinésia. E eventualmente eles iriam ter que ceder, porque eles iriam ver que a China já estava começando a reivindicar o mar ali de todo mundo. A China já tinha planos expansionistas, a União Soviética também. E sem contar que isso serviria tanto para os Estados Unidos, né, tanto para os outros países aliados, né, uma vez que o Império da Polinésia poderia ter um tratado ali com a Austrália, né, de cuidar das ilhas mais próximas, os Estados Unidos cuidar das ilhas centrais e o resto do Império da Polinésia cuidar das outras ilhas mais ao norte. E isso faz com que eles tenham um grande cinturão de defesa: sul, Austrália e Nova Zelândia; centro, Estados Unidos; e norte, o próprio Império do Havaí. Então, meio que eles sempre estariam avisados, nunca seria um ataque surpresa, mas ao mesmo tempo eles também teriam que estar bem modernizado. Então, por isso que o reino do Havaí seria, o Império da Polinésia, aliás, seria responsável por apenas defender as ilhas ali perto do Havaí. Então, meio que poderia acabar gerando um protesto, falando que abriu as portas para os colonizadores, mas não seria assim, porque os polinésios eles iriam manter suas culturas, iriam manter seus idiomas, seus costumes, seu dinheiro, e lógico, né, que eles não iriam ser uma nação que iriam se meter no conflito dos outros. Por mais que durante a Guerra Fria eles deixariam a neutralidade de lado a partir do momento em que eles alugassem territórios aí para os Estados Unidos, deixassem os Estados Unidos posicionar alguns navios, alguns submarinos aí em algumas ilhas do Império da Polinésia, meio que eles iriam, tipo assim, perder a neutralidade militar, com certeza, mas meio que ideologicamente falando, eles não iam ter nada contra a União Soviética. Inclusive a própria União Soviética poderia tentar fazer propagandas, meio que tipo, se liberte das garras imperialistas, povo polinésio. Então meio que isso faria, né, com que poderia alguns ou outros aí pensar, mas eles não iriam, duvido muito que iria aderir aí ao comunismo. Os mais seculares seriam chamados de comunista. Não sei se teria pancadaria, eu acredito que as prisões, talvez alguns incidentes envolvendo guerrilhas ideológicas poderia acontecer diretamente no Havaí e não nas outras ilhas, talvez em Samoa, por aí, ou Nova Caledônia, mas acredito que as outras ilhinhas menores seriam mais tranquilas. O problema seria Nova Caledônia, Samoa e o próprio Havaí. Beleza, minha gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, né? Peçam a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço.
Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição, beleza? Enfim, falou e fui!